10 horas e 45 minutos em Mato Grosso do Sul. CBN Carreiras, com Eberson Terra. Hoje o Eberson vai abordar um tema muito interessante aqui na coluna CBN Carreiras. É o feedback, uma ferramenta muito poderosa na relação entre líder e colaboradores. Ele pode promover grandes avanços, mas, se feito de maneira errada, pode prejudicar a motivação de toda a equipe. Eberson, um bom dia para começarmos a falar sobre um pouco do que é o feedback, né? Fale para a gente sobre isso. Bom dia, Dani. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Dani, o feedback é um método de gestão de pessoas que permite ao colaborador conhecer os seus erros e se preparar para evitá-los no futuro. O líder que utiliza essa prática busca situações que aconteceram no passado para explicar em detalhes os efeitos ruins daquela atitude, dando a chance para o profissional que recebe esse feedback de repensar o que aconteceu e assim tentar aprender com seus próprios erros. Alguns líderes não sabem conduzir um feedback e acabam deixando o colaborador para baixo, desmotivado. Geralmente o feedback é confundido com um puxão de orelha. Quais são as suas dicas para fazer um feedback corretamente? Dani, primeiro a gente precisa lembrar que feedback não é apenas aqueles negativos. O feedback positivo, aquele que o líder resgata uma boa ação do funcionário para mostrar como ele agiu corretamente, é extremamente importante para balancear o feedback e não ser apenas aquele puxão de orelha. Por isso, a primeira etapa é o líder criar um roteiro e listar objetivamente todos os acontecimentos desde o último feedback. Claro, aqueles que valem a pena serem citados, bons e ruins. A segunda etapa de preparação é treinar o que vai falar, para evitar palavras que possam ofender ou deixar o funcionário desconfortável. O feedback precisa ajudar a criar mais confiança entre as partes e não afastá-las. Dê mais detalhes para a gente de como o líder deve atuar durante o feedback. Bom, no dia do feedback, a primeira coisa que o líder precisa fazer é um resumo do que vai ser tratado naquela reunião. Assim que começar, ele precisa trabalhar com fatos, trazendo evidências como números e como uma atitude que o colaborador teve impactou positivamente ou negativamente a empresa. O líder jamais pode acusar o colaborador de má fé a menos que tenha uma prova. O que mais a gente vê é chefe julgando o profissional como se as coisas que eles tivessem feito teriam sido de propósito. Um outro ponto é que o líder precisa manter o tom de voz para não intimidar o funcionário. A pior coisa em um feedback é ficar contra a parede, ao invés de ser uma conversa franca e sem melindre entre os dois. Existe uma periodicidade para fazer o feedback? De quanto em quanto tempo o líder deve chamar o colaborador para conversar? Dani, para mim existem dois tipos de feedback que precisam ser incorporados na cultura da equipe e no processo de gestão do líder. O primeiro é o feedback imediato, aquele que o gestor não espera a próxima sessão de feedback que está agendada para ele poder fazer. Ele faz a mesma preparação que a gente falou antes e já chama o colaborador para conversar. Isso é bom porque a situação está fresca na memória de ambos, tá? O segundo é esse previamente agendado e que a periodicidade vai depender do tipo do negócio da empresa. Tem negócios que fazer um feedback por mês fica muito longe para outras empresas e isso seria suficiente. Eu recomendo que nunca seja mais do que um mês a distância de um feedback para o outro, tá? Existem outras práticas que o gestor pode trazer para ajudar o liderado em suas atribuições? Existe sim, Dani. Se pegarmos ao pé da letra, feedback tem a ver com o passado, certo? Back é de voltar ao passado em inglês. Mas existe também o feed forward, que é o olhar para frente. É quando o líder projeta junto com o colaborador novas ações olhando para o futuro, sem necessariamente se basear em fatos passados. Eles traçam novas metas e um plano de ação de como se chegar lá juntos. Eberson, muito obrigada por trazer novas dicas valiosas sobre o mundo do trabalho. Uma ótima semana para você e até a próxima. Muito obrigado, Dani. Uma ótima semana a todos e até a próxima segunda.